Oi, meu nome é Frederico, sou sócio proprietário da rede de limpeza Doutor Lava Tudo. E aí vamos dar prosseguimento ao treinamento para secretárias, para atendentes. No caso, esse treinamento foi desenvolvido especialmente para atendente Lorraine. Como recapitulando alguns pontos da apresentação passada, da videoaula passada, não há maneira mais fácil para atendente para valorizar o seu trabalho, para ser reconhecida no ambiente de trabalho, para buscar um crescimento profissional, do que a preocupação com com a perfeição do seu trabalho. Só assim ela vai ter uma interação própria, correta com as outras pessoas do administrativo, ela vai ter um trabalho reconhecido, ela vai fazer alguma coisa diferente que vai chamar atenção, que vai que vai fazer com que os seus superiores consigam, consigam ver essa pessoa trabalhando, desenvolvendo outras funções ou tendo outras oportunidades de trabalho dentro da organização. E além disso, a perfeição é um fator essencial para o desenvolvimento da empresa. Só assim a empresa vai conseguir se desenvolver e melhorar a cada dia. Ou seja, é a coisa mais importante que a gente pode frisar nesse momento de treinamento. Dando um prosseguimento aos itens de perda de ligação, de desperdício da empresa, a gente citou na videoaula passada que os 4 itens principais são perda de ligação, erro de agenda, adequar a agenda e documentos, no que se refere aos itens que se relacionam com a função de secretária. Só que antes de eu falar desse item, eu gostaria de falar um pouco sobre aviões. Você vai me perguntar, Fred, mas o que aviões tem a ver com esses itens? Eu gostaria de citar, primeiramente, que no ramo de aviação existe uma coisa muito séria que é o seguinte: nenhum avião cai 2 vezes pelo mesmo motivo. Ou seja, sempre quando alguma aeronave, algum voo encontra algum erro, encontra alguma coisa negativa que faz que gere um acidente, toda a indústria, todo o esforço das companhias é voltado a não deixar esse erro se repetir, jamais. E graças a Deus, graças a esse esforço, a indústria de aviação nunca teve um erro, nunca repetiu um erro em toda a sua história. E com essa breve história que eu gostaria de começar o nosso treinamento de hoje. Quando a gente fala em perdas de ligação, eu vou citar dois grupos que normalmente quando a gente fala em perda de ligação, a gente pensa, eu não consegui atender um telefone, ou eu não consegui, eu estava ocupada na hora que o telefone tocou, estava na outra linha. E para mim eu gostaria de tratar de um conceito um pouco mais amplo. Para mim a perda de ligação é tanto aquela perda que você não conseguiu, aquela ligação que você não conseguiu atender, aquela ligação que às vezes tocou num horário que a empresa não estava nem funcionando, né? Ou num horário que você estava em almoço, ou alguma coisa do tipo, ou estava dando atenção a uma outra atividade, quanto também a perdas de ligação, aquelas ligações que você não conseguiu dar uma atenção perfeita ao cliente. Às vezes a agenda estava cheia demais, você já recebeu diversos clientes querendo marcar serviço e já não tinha agenda e acabou não dando atenção para o cliente que estava para o próximo cliente que estava querendo é, ter, contratar a empresa. Às vezes estava naquele horário de almoço, aquele transição, ou estava saindo pela porta e ele conseguiu, teve que voltar, atendeu de qualquer maneira, ou então estava atendendo o telefone, alguém estava falando, tirou sua concentração. Aqueles clientes que você não conseguiu dar uma atenção adequada para o cliente. Então são desses dois grupos que eu estou falando quando eu estou falando em perdas de ligação. Nada nessa empresa, nada na Doutor Lava Tudo é mais importante que as ligações, que o fechamento de serviço. É por aí que através desse procedimento, através desse item que a gente consegue pagar o salário dos funcionários, que a gente consegue fazer toda a empresa
rodar. Então não existe nada em nenhuma função, nem na função do sócio, nem na função da gerente, nem na função do técnico. Nada é mais importante do que o fechamento de serviço, um fechamento com qualidade. Né? O que eu gostaria de frisar nesse sentido? Que às vezes, o que ocorre de algumas vezes, esse fechamento ele necessita de muita atenção. Ele necessita de muita atenção. Por quê? Porque às vezes você está atendendo, ou está cansado durante o dia, está com seus problemas pessoais, ou acontece alguma coisa na sua frente, alguém está conversando, está te tirando atenção, e você não consegue dar o foco. Mas, às vezes isso aí acaba contagiando para a equipe, ou você atendeu muitas ligações. Então, é uma coisa muito importante que a gente pode fazer nesse momento, é mobilizar os colegas para bater as metas de atendimento. Olha, pessoal, vão conseguir, hoje vamos fechar, vamos pegar pesado aí, que a gente tem que bater a meta, isso é importante para todo mundo. Como você sabe, quando bate a meta, a comissão dobra, né? É só bater a meta que a comissão dobra, é importante para todo mundo. É bom para a empresa pagar essa comissão, é bom para você receber essa comissão. Então vamos mobilizar a equipe, né? E vamos ter certeza que todo mundo está nessa pegada também. Uma outra coisa, uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui é, é pensar no que pode causar imperfeição nesse procedimento. O que pode causar imperfeição? Será que você está despendendo toda a sua atenção aos clientes? Ou será que existem esses momentos que você não consegue dar atenção? E quais são eles? A gente gostaria de saber. Então, por favor, tome nota desses momentos. Olha, eu gosto muito de comparar esses momentos que a gente está dando atenção ao momento, por exemplo, que a gente tem uma maior atenção, que a gente está mais disposto a ouvir a pessoa, às vezes está conversando com a namorada. Será que você está, se você despendesse, se a namorada estivesse falando e você tivesse se concentrado em outra coisa, ela ia ficar satisfeita? Eu acredito que não. Eu acho que da mesma forma com o cliente gosta de que você esteja despendendo toda a atenção para ele, escutando perfeitamente, fazendo as perguntas certas que vão levar ao desenvolvimento da conversa corretamente. Será que em todos os momentos do seu dia você consegue fazer isso? Então, se não consegue por qualquer motivo, por favor, anote. Isso é um motivo de imperfeição no trabalho e a gente tem que evoluir a partir desse ponto. Então, eu gostaria que você sempre anotasse esses pontos que geram imperfeição no atendimento, que geram perdas de ligações, tanto no item nessas duas faces que eu acabei de citar das perdas de ligação, tanto aquelas que você não conseguiu atender, tanto a que você atende de qualquer maneira, e comunicasse isso para o seu gerente no encontro semanal. Né? Então, sempre citar pontos de melhoria que podem evoluir o seu trabalho, não importa o que seja. A Áurea, no caso, e nossa gerente, eu gostaria de ter mais atenção, tendo muita conversa lá embaixo, isso está me atrapalhando. Pronto, a gente vai resolver e é assim que a gente vai melhorar. Eu preciso de um material mais moderno, eu escutei que numa outra empresa eles trabalham dessa forma, eu gostaria, a empresa com certeza, se entender que isso está ao alcance nosso, a gente vai mover mundos e fundos para prover a você esse maquinário novo. A gente está totalmente conectado e aberto a essas mudanças. Né? Então, para ilustrar essa conversa até o momento da ligação, está aqui uma foto do grupo de adolescentes e uma adolescente que ela se sente excluída. E é assim que a cliente, às vezes, pode sentir do nosso trabalho quando a gente não está apto, a gente não está preparado para atendê-la de todos os clientes da melhor maneira possível. Então, o nosso trabalho é certificar que a gente tem 100% de qualidade e está agindo com total perfeição em todos os atendimentos, em todas as nossas oportunidades com os nossos clientes. Um outro ponto que eu gostaria de mencionar são erros de agenda. Às vezes a gente está fazendo um fechamento com o cliente,
a gente está nesse ritmo de trabalho que às vezes nem sempre é o mais fácil do mundo, né? E às vezes a gente consegue, ou às vezes fica ansioso para fazer um fechamento rápido, mas ansioso para fechar logo o serviço com o cliente. E às vezes a gente acaba não coletando os dados necessários do cliente para esse fechamento. O que isso acarreta? Acarreta que a gente acaba levando um funcionário a um ponto, a outro endereço. Né? A gente coloca um funcionário para se deslocar até um ponto. O cliente mora em outro lugar, porque a gente não coletou as informações corretas de endereço, a gente não certificou, não confirmou com o cliente aqueles dados. Além disso, a gente não perguntou pontos de referência, isso tem que perguntar. É de suma importância que a gente pergunte o ponto de referência aos clientes. Muitas vezes o CEP é uma maneira infalível de anotar um ponto de referência, de anotar um endereço, que apesar que podem ter bairros iguais, com o mesmo nome, a gente nunca vai ter esse problema em relação ao CEP. Então, não podemos deixar de perguntar o CEP no fechamento. Além disso, tem que ser marcado com quantos dias o de antecedência foi fechado o serviço. Por que a gente tem que fechar dessa maneira? Porque a gente vai atuar nos clientes que fecharam com maior antecedência, para evitar que esses clientes se esqueçam do dia que foi agendado, para a gente tentar ao máximo antecipar, prover mais informações a esse cliente, para evitar cancelamentos futuros. O erro de agendamento, muitas vezes, quando ele é mal feito, acaba gerando inadimplência, já que a gente não confere os dados, não confere a maneira com que o cliente vai falar, então, não vai pagar, não confere, não fala para ele as maneiras com que ele deve pagar o serviço, ou confirmar essas informações. A gente acaba gerando uma inadimplência para a empresa, porque o cliente ele não vai pagar naquele momento, porque você deixou, foi deixada essa brecha para ele não pagar naquele momento. E às vezes, para o cliente inadimplente, a gente não consegue receber depois, já que devido a esse tipo de erro. Então é de suma importância confirmar a forma de pagamento também. Olha, a gente aceita esse tipo de cheque, dinheiro, cartão, parcelados em 3 vezes, está tudo ok para a senhora. Fechar com calma, confirmar os dados do fechamento. Isso é extremamente importante para a gente evitar erros de agenda. Além disso, a gente tem que gerar uma OS perfeita. A OS é a maneira mais fácil da gente se comunicar, da gente se resguardar contra clientes inadimplentes e se resguardar contra perdas de agenda de todas as naturezas. Eu vou dar um exemplo. Se uma OS não for perfeitamente assinada, a gente não tem a garantia que o serviço foi prestado para aquela cliente. Entendeu? Então a gente não consegue ter alguma prova legal de que aquele cliente daquele serviço foi prestado. E nem contém uma prova legal que a cliente aceitou os termos de serviço, aceitou que a reclamação só pode ser feita até um certo período, um intervalo de dias, aceitou que a garantia é válida de um ano. Então isso evita diversos problemas para a nossa equipe do administrativo. Né? Além disso, a OS perfeita ela tem que ser gerada, a gente tem que certificar que a OS vai chegar perfeita às mãos da gerente, porque ou seja, quando perde algum serviço, os técnicos eles devem assinar essa OS mostrando que eles estavam designados para fazer o serviço e não fizeram. E essa OS dos técnicos que não fizeram o serviço, ela deve ser acompanhada de 3 perguntas. Ela deve responder 3 perguntas. Ou seja, a OS que o técnico pegou, tentou fazer o serviço e não conseguiu fazer, quando ela retornar à mesa da secretária, o técnico tem que estar apto a responder 3 perguntas. Por que não fez? Com quem falou na casa do cliente? Avisou a empresa assim que você soube? E aí sim ele tem que assinar esses itens na OS.
Por que que isso é importante? Primeiro, o técnico ele está em serviço, né? Eu gostaria de fazer esse a empresa já gastou muito dinheiro, investiu pesado para colocar profissionais à disposição daquele fechamento, para fazer aquele fechamento. Está disponibilizando o nome dela, está pagando o técnico para fazer o serviço e o serviço não está sendo feito. Então, o mínimo que a empresa espera é que, se o serviço não for bem feito, o serviço não consiga retornar em dinheiro para a empresa, é uma explicação detalhada de por que aquilo aconteceu. Isso é um ponto extremamente importante nessa nova gestão de perdas de agenda. Por quê? Porque muitas vezes o técnico, como não tem um sistema organizado para avaliar porque esses serviços estão sendo perdidos, ele acaba não tendo, não se sentindo cobrado de fazer o serviço. Ou então, pelo menor motivo, o técnico às vezes pode se recusar a fazer um serviço e não, porque sabe que não vai ser cobrado, ou não vai ter que dar satisfação nenhuma, ou não vai ter que se organizar melhor, não vai ter que melhorar a sua rotina para poder atender os clientes, já que ninguém está prestando menor atenção. Então eu gostaria de que esse fosse o primeiro ponto para mostrar o técnico que a empresa está prestando total atenção àquele serviço. Olha, por quê? Vamos conversar. Você pode me falar esses pontos aqui que eu tenho que preencher o OS. Assina, por favor. A Gleice depois ela vai avaliar direitinho esses motivos de perda, né? Isso aí vão ser gerados relatórios através das atendentes. Isso aí vai ser analisado pela empresa, vai ser o nosso coordenador técnico, ele vai ter uma atuação específica em cima de cada funcionário, né? Então a gente tem que buscar esse tipo de informação. Mas como que eu gostaria que essa informação fosse coletada? Primeiro, com o máximo de atenção e o máximo de respeito à empresa. A empresa tem que saber. A empresa está pagando, está no contrato de trabalho, ela tem que saber de qualquer jeito. Isso não abro mão. Só que a gente também tem que ter um respeito ao funcionário, né? A gente não está, não cabe nesse momento fazer nem qualquer tipo de juízo de valor. É simplesmente uma relação profissional. O técnico chegou, tem que prestar contas, é a função dele. Não está aí para julgar se é uma pessoa boa, se é uma pessoa ruim, ou qual que é o motivo que levou o técnico a fazer esse tipo de erro. Ele tem que avisar, e caso for uma coisa séria, caso for um recorrente, ele vai prestar atenção, vai prestar explicações a gerentes e ao sócio, e eles vão avaliar a situação do técnico. Ou seja, dar uma atenção especial, mas perguntar ter certeza que está perguntando àquele técnico da maneira mais educada, da maneira mais firme, e sem faltar com respeito. A verdade, quando a pessoa pergunta com respeito, ela pode perguntar qualquer coisa. Eu gostaria de alertar você que com certeza isso vai gerar algum tipo de resistência. Isso com certeza vai gerar, mas agora eu tenho que explicar tudo o que eu faço, ou agora eu vou ter que fazer isso todo dia. Com certeza vai gerar resistência por parte dos técnicos, e você tem que estar preparada para isso. Se você ceder a vamos dizer, uma pressão dos técnicos, você não estará fazendo o serviço da maneira adequada. E eu friso mais uma vez aqui que muitas vezes a pessoa que está mais gerando problemas em dar explicações corretas é aquela que não está fazendo alguma coisa adequada. Então é por isso que a gente tem que enfrentar de maneira educada e firme esse tipo de situação e seguir com o nosso procedimento. Não podemos abrir mão disso.
E além disso, a gente continua comunicando as dificuldades para a nossa cliente, para a nossa gerente, através das reuniões semanais e anotando sempre, comentando, conversando com os pares sobre esse tipo de problema, porque é assim que a gente valoriza o nosso serviço. É comunicando, é conversando, é, 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 botando as pessoas a par das suas dificuldades. E por último, para fechar esse tópico, eu gostaria de mostrar essa foto, que é uma pessoa totalmente desorganizada, uma pessoa totalmente é, perdida no ambiente de trabalho dela. Né? Então eu gostaria de fazer um link entre essa pessoa e aqueles erros da empresa aérea. Por quê? Essa pessoa que a gente está vendo na foto é uma pessoa que provavelmente ela não parou para pensar no que podia fazer para melhorar o serviço dela. Ela não está preparada para fazer um serviço perfeito, entendeu? Então ela vai continuar enfrentando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades todos os dias. Aquilo vai continuar se repetindo todas as vezes, ela vai continuar tendo mesmas situações de estresse, ela vai continuar tendo os mesmos problemas e a empresa vai continuar coletando os mesmos resultados duvidosos. Né? Então, a única maneira da gente evoluir, da gente melhorar ou livrar a nossa rotina de determinado estresse, é pensando bem nos nossos erros, anotando, pensando em como a gente pode melhorar e tendo certeza que aqueles pontos de imperfeição nunca mais irão se repetir. Até o próximo, até a próxima videoaula.